Eu deveria ter uns 12 anos, mais ou menos, se não me falha a memória. Eu saí do trabalho, já trabalhava com 12 anos, e ali, era na rua de casa, no mercadinho, na rua de casa, trabalhava como empacotador. E saí, ao invés de ir para casa, já encontrei com os colegas, com os amigos, e ali a gente ficou conversando. E ali, por ali mesmo, eu fiquei para brincar. E qual foi a brincadeira? Subi na árvore que tinha na calçada da frente, na frente da casa do meu amigo, subi até lá no último galho e subimos, né? Era a brincadeira da época, tinha muita fruta nessa rua onde eu morava, na rua da minha mãe. Então tinha pé de goiaba, tinha cana de açúcar que a gente descascava e chupava cana, abacate, enfim, tinha várias frutas. Então, uma das nossas brincadeiras era, por exemplo, subir com um saquinho de sal, uma faquinha e chupar manga verde com sal no pé. Enfim, subi nessa árvore na frente da casa do meu amigo, subi no galho mais alto que tinha, já na altura do fio mais alto do poste, e o galho quebrou. Fui batendo, até cair. Fiquei de ponta cabeça no último galho antes de cair no chão, já umas 3 metros de altura mais ou menos, eu fiquei de ponta cabeça, e é natural, é reflexo, né? Você vai cair, você apoia a mão. E quando eu apoiei, da altura que eu caí, fraturei o braço em 2 lugares. Bom, resultado, gesso no braço e 30 dias com esse gesso no braço. Eu me lembro que eu fraturei aqui, exatamente aqui no punho e aqui no meio. E eu lembro que esse osso, o médico precisava colocar no lugar. E ele falou: olha, vai doer um pouquinho, porque eu preciso colocar no lugar. Pensa na dor que eu senti, porque ele falou, avisou antes e ele teve que fazer o movimento. Ele fez e eu acho que o meu grito chegou lá na China, de tanto que eu gritei. Mas enfim, foi preciso, né? Ficou bom. E depois dos 30 dias, na verdade foi 30 inteiro e mais 15 só aqui no antebraço. Foram 45 dias de gesso no braço. Terminado esse período, eu fui fazer a fisioterapia. E eu me lembro que, poxa, imagina, com 12 anos eu já ia sozinho de São Caetano até o centro de São Bernardo. Para quem não conhece, dá uns, sei lá, uns 10 quilômetros. Eu ia de ônibus, 10, 15 quilômetros, não sei, mas era uma distância que tinha que ir de ônibus, de condução. E eu ia sozinho, e eu me lembro todos os dias que eu pegava esse ônibus, passava a música da Eliana de Lima, que era Foi Sem Querer, arrependido do que fiz, tundererê, nananana, meu coração. Eu não sou bom para cantar, mas acho que você sabe qual é a música que eu tô falando, da Eliana de Lima. Olha que impressionante. Agora, adulto, ah, deu uma mensagenzinha aqui na gravação. Deixa eu só olhar para ver se tá gravando, tá tudo certo. E eu me lembro, né, dessa situação, quando hoje, depois de adulto, eu ouço essa mesma música. É impressionante. Tocar música, eu me lembro dessa cena que eu descrevi para você agora. Todas as vezes que eu escuto a música da Eliana de Lima, eu lembro desse período da minha vida que eu fui várias vezes, não sei quantas sessões foram, mas eu fui muitas vezes fazer fisioterapia. Pois bem, outra coisa que eu me lembro, a partir de músicas, eu me lembro muito bem, com 4, 5 e 6 anos, época de parquinho, eu não lembro muito assim da minha infância. Minha irmã, que é mais nova, lembra com riqueza de detalhes, diálogos, inclusive. E eu já não me recordo muito bem. Mas enfim, mas uma coisa que me faz assim me reportar para minha infância é também quando eu ouço uma música do Roberto Carlos, porque na época minha mãe ela deixava lá numa rádio e sempre trocava a música do Roberto Carlos, e eu me lembro dela fazendo almoço de costa, e eu estava tomando banho, ela me pegava, me secava, me colocava na cadeira e colocava o uniforme em mim e me colocava para almoçar e me levava para a escola. Então, todas as vezes que eu escuto uma música do Roberto Carlos, eu lembro da minha infância. Por que eu estou falando isso? Porque é o título, né? Educando por música. Esse é o título do vídeo de hoje. E para encerrar,
tem aí eu vou lembrar agora da minha avó, né? Vou comentar contigo como que eu lembro da minha avó. É também por meio da música. A minha avó, mãe da minha mãe, ela cantava uma música, como que é? Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. E, enfim, a música é essa. Então, eu vez ou outra minha mãe está escutando, eu lembro da minha avó com os olhos fechados, olhando para o céu e cantando essa música. Essa situação específica da minha avó não me faz lembrar só da música e da minha avó, me faz lembrar do caráter da minha avó, me faz lembrar quem foi a minha avó. Uma pessoa idônea, respeitosa, tinha muita fé em Deus, enfim. Então, a música, quando me faz lembrar da minha avó materna, ao mesmo tempo, eu resgato os valores da minha avó. E esse é o motivo principal pelo qual eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Por quê? Como é importante a gente atribuir a questão da música, eu vou contar como é que eu faço com meu filho, no nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que vai ter, e acontece, não é só comigo, acontece com você também. Tenho certeza que dependendo da música que você ouve, você vai lembrar do teu passado, vai lembrar do pai, vai lembrar da mãe, vai lembrar de uma decepção amorosa, vai lembrar do primeiro beijo, vai lembrar de uma série de coisas do teu passado que a música ela tem esse poder de trazer, de resgatar lá do passado e trazer para o presente uma sensação, boa ou ruim, mas ela tem o poder de trazer e de resgatar essas lembranças. Bom, partindo dessa minha experiência, o que eu faço com meu filho? Eu tenho uma playlist, e aí fica uma dica, poxa, é tão baratinho, assina um software, né, um aplicativo de música, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas se eu buscar aí você vai achar, e monta playlists. Então, assim, por exemplo, de manhã, quando meu filho ele está se aprontando para ir para a escola, eu coloco uma sequência de músicas, e aí fica a dica, músicas propositivas, tudo bem? Então, assim, para quem acredita em Deus e quem tem fé, nossa, você não tem noção de que às vezes, agora, tá um pouquinho mais, como que eu posso explicar? Então, uso outros recursos para poder me fortalecer, me motivar, etc e tal. Mas quantas vezes eu estava passando por momentos difíceis na minha vida que eu resgatava aquela música da minha avó e aquilo me dava uma força, era como se realmente eu esticasse a mão para cima e segura nas mãos de Deus e como se ele pegasse nas minhas mãos e me puxasse e me tirasse daquela situação. A música tem esse poder, então eu faço isso com meu filho, eu coloco músicas propositivas ao qual marca aquele momento da infância dele. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque aconteceu comigo, aconteceu com você, porque seria diferente com ele. Então eu coloco músicas propositivas, ou seja, a música que eu coloco para ele tem um propósito, eu vejo a letra da música, eu vejo a mensagem da música, e eu explico para ele aquele contexto para aquela situação, que é acordar, se aprontar para ir para a escola. Quando a gente vai praticar esporte, aí eu coloco uma outra sequência de música. Quando ele chega da escola, uma outra sequência de música. Quando a gente vai fazer alguns afazeres de casa, é uma outra sequência de música. Então, para cada situação da nossa vida, da nossa rotina, é um tipo de música que eu coloco. Vou dar, depois, se alguém tiver interesse, eu falo quais são os títulos, mas, por exemplo, quando a gente vai treinar, que ele vai para o treino de futsal, da escolinha de futebol, eu coloco uma música do Marcelo D2, que é o São Ronaldo, uma música do Romário, a do Acorda Pedrinho, enfim, tudo que remete a futebol, uma música do Skank, que é bem legal, enfim, eu coloco músicas nas quais fala sobre o futebol, fala sobre superação, uma música que eu coloco na playlist antes do treino dele, a do Raul Seixas, Tente Outra Vez, né? E eu explico para ele, né, de forma lúdica, eu explico para ele, olha, o papai também quando jogava bola, que eu ia treinar e não conseguia fazer as coisas, o meu pai falava para mim, Denner, tente outra vez,
tente outra vez, e essa música explica isso, tá bom, filho? E ele já pega, a gente às vezes acha que criança não entende, mas entende tudo, e depois ele comenta. Cada música ele fala o sentido, a mensagem, ele já entende as mensagens das músicas. Então eu vejo que essa é uma forma da gente educar os nossos filhos, por meio de músicas, repito, falei já 3 vezes, vou falar pela quarta, músicas propositivas. Então, faça da música um instrumento de educar ou de educação para o seu filho. Faça isso. E tem muito resultado. Eu tenho vários, para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu tenho várias situações para contextualizar, e para contar e para compartilhar, na qual a música que nem o meu caso, né? Eu escuto uma música, a da minha avó, por exemplo, eu lembro e aí resgata. Então tem músicas, vou dar uma dica aqui para você, coloca no YouTube 3 palavrinhas, são músicas que traz a mensagem do cristianismo para quem é cristão. Então é um canal muito legal. E ali, por meio da música, eu vou explicando para ele, que é o propósito daqui do vídeo de hoje, educar por música. Então, por exemplo, tem música sobre Davi, tem música sobre Jesus, tem música sobre Moisés, tem várias músicas sobre personagens bíblicos. E para cada música e para cada personagem, eu amplio o contexto daquela história. E ali eu passo as mensagens e valores da honestidade, do respeito, de ajudar o próximo, enfim, é dentro desse contexto que é muito mais fácil você passar um ensinamento por meio da música, fica muito mais fácil, porque aí ele vai ouvir a música e ele vai lembrar dos valores que é atribuído àquele determinado personagem, aquela música, e é assim que eu tenho feito e tem dado certo, por isso que eu estou trazendo compartilhando com você essa forma na qual eu educo meu filho, que é educar por música. Então, vou repetir para a gente finalizar, um vídeo bem curtinho, bem rapidinho. O que eu faço? Eu coloco uma música para cada contexto do dia a dia, para quando acorda, quando ele está arrumando para ir para a escola, quando chega, quando vai para o treino, quando está fazendo algum a fazer, enfim. E dentro daquele contexto, já trazendo para o canal 3 palavrinhas, fica a dica, quando passa os personagens bíblicos, aí eu termino a música, dou um pause e explico, olha, esse aqui foi um personagem assim, 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 era uma pessoa que fez isso e fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro. Fica muito mais fácil, porque quando ele tiver adulto, ele vai ouvir a música e ele vai resgatar todos aqueles valores daquele personagem, inclusive ao pai também, à mãe, e vai ser inevitável ele lembrar desse contexto gostoso, agradável, onde ele estava aprendendo com músicas que ele gosta. Depois é mó barato ver a criança cantando e etc. Ele estava bem legal. Mas assim, eu quero inaugurar esse esse essa nova fase do canal Pai Presente, que tá lá, você vai ver na playlist no YouTube, para quem for ver no YouTube, Dica do Pai. Então, o objetivo é trazer vídeos curtinhos, sempre com uma dica, para que você possa colocar na rotina do teu filho, tudo bem? Não se esqueça que o melhor e maior presente que você pode dar para o teu filho é o teu tempo. Um abraço, tchau.